Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar agora por que Jesus, deixou para que a Luísa escrevesse esses escritos. Ele mesmo não escreveu quando ele veio há 2000 anos atrás. A palavra Fiat saiu através de Jesus para Luísa escrever, para que ela fosse a mão de Jesus, para que a verdadeira vida projetada por Deus no Fiat acontecesse numa criatura. E assim Jesus, que quer realizar essas obras em nós, também falar através de nós, escrever através de nós, andar através de nós, quer manifestar as suas informações sobre toda essa graça que é o reino da vontade divina, que é esse amor de Deus que quer cair sobre nós através do Fiat, através dessa manifestação da sua vida, do seu querer, da sua vida, que é a divina vontade. É o próprio Deus com sua vida, vivendo e querendo viver através, da sua obra, em sua obra, através de todos nós, principalmente que somos os seus filhos amados, que somos moradas vivas de Deus. Então, o meu trecho é 2056, do volume 2056. Vamos voltar aqui. 2054, do dia 30 de janeiro de 1927. Que o meu mouse aqui travou, aí agora deu certo. Então, o título do meu trecho, do tema da minha palestra nesse Kairos, por que Jesus não escreveu? Por que ele não escreveu lá 2000 anos atrás? Nada, nada, nada. Como nestas manifestações, do Fiat Divinos, no livro do céu, não há nem ameaças e nem alarmes, mas sim somente um eco da pátria celestial. E quando virá este reino? As penas da Virgem Santíssima e as de Nosso Senhor eram penas voluntárias, pelo trabalho que realizavam, mas sempre possuíram a felicidade completa. E qual é o poder desse sofrimento, dessas penas que eles, sofreram voluntariamente? E qual é a felicidade, do reino do Fiat Supremo? Então, são vários conteúdos num só volume, num só capítulo, vamos dizer assim, num capítulo do volume 20. Então, a gente vai traçar aqui todo o caminho que a Luísa conversou com Jesus e tentar compreender também o que no Fiat de Deus, o que essa palavra Fiat é tão importante, que dela deriva essas maravilhosas, manifestações do Fiat divino para nós no livro do céu. Esses conhecimentos que nos fazem obter essa vida em nós, a vida divina do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai falar através de nós, que vai andar através de nós, que vai mexer no mundo através de nós. Nós vamos ser esse canal, esse reflexo divino, fundidos com a vontade de Deus. E ela estava dizendo assim: eu estava pensando, meu doce Jesus me disse muitas vezes que eu devo imitá-lo em tudo. Porém, eu escrevo, 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 e ele não escreveu jamais. Uma só vez ouviu-se falar no Evangelho que ele escreveu, mas foi no chão, na areia do chão. Em troca, para mim, ele quer que eu escreva muito. Assim quer que me faça sair da sua imitação, porque ele não escreveu nada. Por que eu tenho que escrever? Então ela ficava pensando assim, e veio Jesus como um menino gracioso que entrando em meus braços, no colo de Luísa, se aproximou dela e disse: minha filha, dá-me os teus beijos e eu te dou os meus. Depois de tê-lo beijado várias vezes, ele me incitava a beijá-lo mais e depois ele me disse:
Aí ele vai responder para ela, né? Minha filha, queres saber por que que eu não escrevi? Porque eu devia escrever por meio de ti. Sou eu que animo a tua inteligência, que te ponho as palavras, que dou movimento com a minha mão à tua, para te fazer segurar a pena e te fazer escrever as palavras no papel. Assim que sou eu que escrevo, não tu. Tu não fazes outra coisa senão prestar atenção ao que eu quero escrever. Por isso, todo o seu trabalho é a atenção. O resto faço tudo eu. E você mesma não vê muitas vezes que não tem nem força para escrever e se decide a não fazê-lo? Eu, para te fazer tocar com a mão que realmente sou eu quem escrevo, te invisto e te animo de minha mesma vida e escrevo o que eu quero. Quantas vezes você não experimentou isso? Então, a ação de Jesus através de Luísa Picarreta não é diferente do que acontece através também de nós. Nós hoje somos também, como, né, a Luísa, usados por Deus, né, para poder divulgar essas verdades do Fiat Divino e para viver essa vida divina com Jesus. Então, da mesma forma que, né, que ele esperou aí que Luísa viesse à Terra, né, depois de quase 2.000 anos da vinda dele, Luísa nasceu. Quase 2.000 anos. E assim, quando ela veio, ele deu para ela, né, esse dom do reino da divina vontade. O dom da vontade divina que Adão perdeu, né, há 6.000 anos atrás. 6.000 anos atrás, Adão perdeu o dom da divina vontade e agora ele vem através de Luísa trazer esse dom. E nós podemos hoje ser como Luísa, né? Sermos animados pela inteligência de Jesus, né? Pelos pensamentos de Jesus, pelas palavras de Jesus. E nós vamos lendo esses escritos e vamos falando desses escritos também com a inteligência movida por Jesus em nós. A mesmo dom que a Luísa viveu, né? Vivendo, sendo animada dessa vontade divina, desse fiat, dessa palavra fiat, ela, né, disse fiat para Deus, ela quis escrever, ela quis se animar a fazer essa missão, e assim ela disse fiat para Deus. E ele pediu para ela esse sacrifício, mesmo sendo muito difícil, ela fez esse sacrifício por uma obediência a Deus, mas ela fez com muito amor. E assim ele vai falar que é um sacrifício, sim, muito grande, mas é um sacrifício com muito amor, com muita, né, que é voluntário. E ele vai explicar por que que tem tanto sofrimento para poder acontecer tudo isso, todo esse trabalho maravilhoso do reino da vontade divina vir através de sofrimentos. Então vamos continuar aqui. Agora, devendo passar uma época para fazer conhecer o reino do Fiat Supremo, para dar tempo para fazer conhecido primeiro o reino da redenção, então, antes de Luísa, precisava primeiro que as pessoas soubessem sobre o reino da redenção, que é a salvação somente. Não ficar preocupada em saber do reino da vontade divina na terra. Somente saber que existe a salvação, que nós podemos receber os sacramentos e assim sermos salvos. E aí agora, depois de Luísa ter, né, sido escolhida e recebido essas verdades do Fiat, aí ele vem, né, dizer que ele trouxe o Fiat divino. Então, ele fala, devendo passar então um tempo para se fazer conhecer o reino do Fiat Supremo, para dar tempo primeiro aos homens, para fazê-los conhecer primeiro o reino da redenção, e depois vem o outro do Fiat divino. Então decretei não escrever, mas escrever junto contigo por meio teu, quando este reino estivesse mais próximo, e também para dar uma nova surpresa às criaturas do excesso do amor desta minha vontade, o que fez, o que sofreu e o que quer fazer por amor delas. Muitas vezes, minha filha, as novidades levam nova vida, novos bens, e as criaturas são levadas tanto às novidades e se deixam como se transportar por elas. Então, ele aproveita, né, que as pessoas estão ansiosas por novidades e elas vêm com uma sede ao pote, né, querendo saber o que significa isso, o que é esse reino do Fiat divino, o que são esses escritos dados à igreja nesse momento através, né, de Jesus, através dessa serva de Deus católica, o que vem aí, o que está chegando esse reino, como que funciona essa era da paz, né, que já foi decretada, que foi iluminada, que foi, né, desde sempre profetizada até pelos padres da igreja lá 2.000 anos atrás. Quando que veio isso, né? E a gente vai tomando posse dessas verdades
e tomando posse dessas novidades que levam nova vida, novos bens, e as criaturas são levadas tanto a essas novidades que se deixam como se transportar por elas. Muito mais, né? Então, o motivo de Jesus escrever agora, né? Muito mais que as novidades das novas manifestações sobre o meu divino querer, que tem uma força divina e um doce encanto que choverão como orvalho celeste sobre as almas queimadas pela vontade humana. Então, essa palavra de Deus, né, o livro do céu, essa novidade tem uma força divina, que é o que a gente está falando da palavra fiat e do seu poder. O fiat supremo, a ação da divina vontade, chove, né, como um orvalho celestial sobre aquelas pessoas que estão queimadas, tá? O que quer dizer queimadas pela vontade humana? São as pessoas que não estão aguentando mais sofrer, né, com os pecados que comete, com os seus egoísmos, estão absurdamente cansadas de sofrer. Então, almas queimadas pela vontade humana que querem muito, muito uma mudança de vida, que não aguentam mais viver no pecado ou ver pecado para todo lado, ver o mundo nas trevas, um mundo sem Deus, um mundo terrível. As pessoas não aguentam. Então, vem essa força divina e um doce encanto dessas manifestações da divina vontade chovendo sobre essas almas. E para elas, não vem como uma ameaça, né? Para que elas entrem na divina vontade, porque senão vocês vão morrer, vão para o inferno. Não vem como ameaças, elas estão machucadas, elas estão feridas, são almas cansadas de sofrer, já chegaram encruzilhadas, né? De tentar, né? De todas as formas ver um mundo melhor e elas não têm esperança. Daí, de repente, chega uma verdade do Fiat Supremo com uma força muito maravilhosa para mover a criatura humana. E essas almas, né, vão receber dessas verdades, né, que são portadoras dessa felicidade que vem do céu, de luz, né, de verdades infinitas, de respostas que nunca foram conhecidas na história da Igreja Católica. Então, são bens infinitos, que não há ameaça alguma nestas manifestações, nem medo nenhum. E se alguma coisa de medo existe, é somente para quem aquela pessoa que ainda está ofuscada pelo né, e fica no labirinto da sua vontade humana, que ainda está duvidosa, né, que ainda insiste em ter medo. Então, só se for assim. Mas não tem medo algum, não tem medo nessas verdades. Muito pelo contrário, só vem um convite muito bondoso de Deus para que você entre nesse Fiat divino com muito amor, com muita dedicação e atenção, para conhecer mais de Deus, para amar a Deus, para compreender o infinito amor de Deus por nós, né? Os motivos reais dele ter criado a criatura e né, o para quê de tudo que ele criou, como que ele nos projetou para que nós vivêssemos. Isso é uma graça muito grande o que tem nesses escritos. É maravilhoso, que traz essa felicidade, não traz ameaça para ninguém, nem medo, nada, nada, nada. Mas em tudo não se vê outra coisa que um eco, que uma linguagem nova, que é a linguagem da pátria celestial do céu. Então é o livro do céu, que traz um eco do céu, um bálsamo que vem lá do céu, que vem nos santificar, divinizar e nos dar uma garantia de felicidade que só reina na pátria bem-aventurada. Aí, para quem que vai ter essa abertura ao Fiat Divino, vai sentir essa santificação acontecendo, vai sentir esse amor por Deus aumentando muito, muito gradativamente e cada vez mais forte, mais forte, mais forte, que a pessoa larga tudo para poder viver isso com Deus de todo o coração, sem, claro, sem acabar com sua vida humana, de forma alguma, não tem nenhum tipo de radicalismo nisso. A gente é radical em dizer sim para Deus, mas não radicalismo a ponto de destruir a nossa vida, de abandonar os nossos entes queridos, nada disso. Ao contrário, aí que nós amamos muito mais as pessoas, aí que nós valorizamos mais tudo que nós recebemos de Deus, a nossa família, o nosso casamento, as nossas, né, nossos filhos, as pessoas na nossa vida, a nossa paróquia, tudo é valorizado com maior empenho, com muito mais carinho e amor, porque é para Deus, em Deus, por Deus que nós vivemos.
Então, é uma graça infinita que vai se manifestando muito fortemente na pessoa que vai tendo contato com esse eco do céu. Por isso, me deleito tanto em escrever o que se refere ao Fiat Divino, porque eu escrevo através de ti coisas que pertencem à minha pátria celestial. Será demasiado pérfido e ingrato quem não reconhecer nestas manifestações minhas o eco do céu. A longa cadeia de amor do querer supremo, a comunidade dos bens de nosso Pai Celestial que quer dar às criaturas e, como querendo pôr tudo de lado o que aconteceu na história do mundo, quer começar uma nova era, a era da paz, uma nova criação, como se agora começasse a nova história da criação. Então, é essa manifestação que Deus tem nesse exato tempo do reino da vontade divina. E as pessoas são muito realmente pérfidas e ingratas e não estão dando atenção hoje na igreja a esses escritos. Não estão. Esses escritos estão há quase 100 anos que estão disponíveis para a igreja. E a igreja está tão ocupada com outras coisas, né, que não está dando atenção. Então, são pessoas demasiadas pérfidas e ingratas, porque não querem reconhecer nessas manifestações a vontade de Deus e o que Deus espera para cada um de nós na terra, o que ele ainda quer fazer neste tempo e quer preparar as pessoas a viver isso, né? Convidar as pessoas a entrar no reino do Fiat Divino desde já, né? Nós já podemos viver assim. Por isso, depois ela vai falar para ele: meu amor, parece que mais do que tudo amas muito este reino do eterno Fiat. Nele tu concentras todo o teu amor, todas as tuas obras e quase como que sentes o triunfo de que todas servirão a este reino. Se tanto amas, quando ele virá? Por que não o chama logo? Aí ela pergunta: quando virá esse reino? Aí ele fala: minha filha, quando os conhecimentos do divino querer, né, quando o livro do céu tiver feito o seu caminho em vista do grande bem que contém esses escritos. Bens nos quais nenhuma criatura pensou até agora, que o reino de minha vontade será o desabafo do céu, o eco da felicidade celestial, a plenitude dos bens terrenos. Então, em vista de tão grande bem, suspirarão as pessoas, e elas pedirão unanimemente que venha em breve esse reino. Assim, tanto toda a criação em sua linguagem muda, né? Mas também dentro dela há uma vontade que com voz forte e eloquente pede os seus direitos de que seja conhecida a vontade divina que reina nelas, né? A criação. E a gente está falando dessa linguagem muda da criação, mas muda só de aparência, pois dentro dessa vontade, né? Da vontade da criação que move a criação, tem voz forte e eloquente e pede os seus direitos para que domine e reine sobre todos o reino da vontade divina. Por isso será o eco de um ponto a outro da terra, o suspiro, tá? Será o eco de um ponto ao outro da terra, o suspiro, uma só a oração que sairá de todos os seres humanos, que venha o reino do Fiat Supremo. Aí você fala assim, mas a gente não está vendo essas pessoas falando isso. Calma, o caminho está sendo traçado. Os escritos do livro do céu está indo aos poucos, não está indo através da igreja, claro, né? Mas a igreja somos nós, não está indo assim oficialmente através do Papa Francisco esses conhecimentos, nem pelos bispos, nem pelos cardeais, nem por nenhum padre, claramente assim, da sua paróquia. Mas são padres, assim, aleatórios, alguns que se movem com o interesse de ensinar esses escritos e divulgar, e leigos também como nós, que também temos esse desejo de divulgar a divina vontade. Então, assim a gente vai crescendo no conhecimento e vai fazendo o seu caminho, como ele diz. É quando os conhecimentos, então, ela diz, quando virá esse reino da divina vontade? É quando os conhecimentos do meu divino querer tiverem feito o seu caminho. Então, nós já estamos caminhando para esse momento. Porque os conhecimentos do divino querer já estão fazendo o seu caminho na Terra. E já tem pessoas pedindo o reino da divina vontade no mundo inteiro, né? Mesmo que sejam só leigos e alguns padres aleatoriamente, não é a igreja oficial. Quando a igreja oficialmente realmente assumir, aí vai ser muito maior. Mas, por enquanto, está acontecendo já. Esse reino já está se manifestando através de quem já divulga o livro do céu. Então, não temos que ter medo e dúvida de que vai acontecer.
né? Então, o triunfante virá no meio das criaturas. Eis a necessidade do conhecimento. Estes serão incitamentos, estimularão o apetite das criaturas para saborear o alimento tão requintado. Sentirão toda a vontade, a ânsia de viver num reino tão feliz para se libertar da tirania e escravidão nas quais as teve o próprio querer humano, né? Porque a vontade humana nos mantém muito presos a nós mesmos e ao nosso egoísmo. E nos cansa muito ficar, né, lidando com a justiça de Deus, porque quando a gente vive na nossa vontade humana, a justiça cai sempre em cima de nós, trazendo as consequências dos nossos erros. Constantemente vem nos educar. E nós acabamos, né, passando por muitas frustrações, muitas dificuldades constantes, e a gente vai ficando triste pelos relacionamentos que nós temos que não são felizes, né? Relacionamentos com os filhos, com a família, com o marido, com tantas pessoas queridas para nós. E muitas vezes, né, acaba acontecendo em divórcios, acaba acontecendo separações até de filho com o pai, até muitas outras coisas piores. E nós estamos vendo muitas tragédias acontecendo através da vontade humana, que é a fonte do inferno, gente. É o inferno na terra, a vontade humana de cada um de nós. Se nós fazemos as coisas pela própria vontade nossa, pelo próprio egoísmo nosso, do jeito que a gente gosta e não pensamos no próximo, nós somos plenamente trevas. Levamos só um caminho de trevas para todo lugar onde nós vamos. E é muito sério isso. Então, e vamos então ser libertos. Nós vamos viver num reino na terra tão feliz que nós seremos libertos desta tirania, desta escravidão da vontade humana, que é o que nós estamos vendo que já está as pessoas sofrendo muito na terra por causa da sua vontade. E conforme se adentrem a conhecer todas as manifestações, os bens que há no Fiat Supremo encontrarão as tuas normas, como puseste céu e terra virados para baixo. Interessante isso aqui. E conforme se adentrem e conheçam todas essas manifestações do Fiat Divino, os bens que há no Fiat Supremo encontrarão as tuas normas. E virá, né, misturar o céu e a terra. A terra vai ser parecida com o céu, por causa dos conhecimentos, né, sobre Deus, sobre as manifestações e sobre a forma como Deus pensa todas as coisas. E essa ordem que vai se manifestar e a justiça e paz que vai ser manifestada na vida das pessoas vai fazer com que elas experimentem o céu na terra. A felicidade e a paz do céu e toda a luz do céu que de conhecimento de Deus a pessoa já vai começar a experimentar aqui na terra. Isso já é conhecendo o livro do céu. Não precisa que aconteça uma manifestação assim internacional, universal de Deus nas nuvens, para que você possa já viver o céu na terra. Não. Você conhecendo o livro do céu, você já experimenta o céu na terra. Dentro de você, você já tem essa manifestação divina, essa luz divina e essa paz constante que não acaba nunca. E uma felicidade acima de todos os problemas que você tem. Uma felicidade constante que até parece que você está desligada das coisas da terra que você conhece, que está cheio de problemas, que está cheio de violência, de crimes e tanto pecado. Parece que você não está mais se alimentando dessas coisas, mas somente vendo essas coisas para poder reparar e fazer atos de amor ao Criador. E esses atos de amor faz com que você seja totalmente cuidada por Deus. Você recebe um analgésico, um anestésico, né, constante, um ópio que ele fala, que traz uma constância de paz dentro do seu coração, de que está tudo no comando dele, de que ele sabe o que está fazendo e do mal que está acontecendo, ele está tirando um bem, né, para poder você ver depois que essas pessoas estão reconhecendo seus pecados aos poucos. Um orvalho celestial vai caindo sobre as almas de muitas pessoas que estão no pecado, e assim você vai vendo que o mal que está sendo ocasionado pelo egoísmo delas está gerando verdades de trevas que estão fazendo as pessoas ficarem cansadas do sofrimento e das trevas e buscando de verdade a Deus, né? Aos poucos vai se procurando uma salvação dessa situação que é em Deus. Muitas pessoas já vão, né, buscando voltar a Deus, pouco a pouco, e você vai vendo esses movimentos da terra
e você vai tendo uma esperança poderosa e uma alegria constante de ver que realmente a palavra de Deus se torna verdade, né? Que as promessas dele e do reino estão realmente sendo manifestadas, que o mundo está sendo mexido por Deus para haver uma purificação verdadeira. Então, tudo que está no livro do céu, verdadeiramente você percebe que está acontecendo. E por ver acontecer, ele mostra para você, você começa a ter uma esperança e uma paz tão forte, tanta certeza de que está tudo correndo muito bem, que uma alegria corre dentro de você permanentemente. Então, é uma paz constante, é o Fiat divino que faz essa ação em você. E você não consegue sair desse ambiente de paz e de felicidade e quer cada vez ampliar mais o conhecimento e permanecer santificada, constantemente divinizada, vivendo essa vida verdadeiramente do Fiat, sem sair desse caminho, sem andar para trás, sem usar da sua vontade humana nem por um minuto, né? Não querendo dar vida nenhuma à sua vontade humana e vivendo plenamente somente da vontade de Deus, que é o que a gente vive explicando aqui na Escola da Divina Vontade, ensinando aqui no nosso canal. E ele diz assim, que venha o reino do Fiat Supremo. Então, o triunfante, ele realmente virá no meio das criaturas. Por isso, eis a necessidade do conhecimento das verdades do Fiat, que serão incitamentos e estimularão nas pessoas o apetite para saborear esse alimento tão requintado. Sentirão toda a vontade, a ânsia de viver num reino tão feliz para se libertar dessa tirania e escravidão nas quais sempre viveram, né, com a vontade humana. E conforme se adentrem a conhecer todas essas manifestações dos escritos, os bens que há no Fiat Supremo encontrarão as tuas normas. Como puseste céu e terra virados para baixo, né, misturando o céu e a terra, girando por toda parte e pedindo que logo fosse conhecido este reino, e encontrarão o que sofreste para obter-lhes um bem tão grande. Como devem se comportar neste reino, o que devem fazer para poder ter livre acesso a viver no reino. Por isso é necessário que se faça conhecer tudo desses escritos, para fazer que meu reino seja todo completo na alma, para fazer que nada falte nela, tanto as coisas maiores quanto as menores. Por isso, certas coisas que a ti parecem pequenas, poderão ser uma pedra divina transformada em ouro puríssimo. Então, coisas pequenas, né, problemas que ela encontra, podem ser uma pedra divina transformada em ouro puríssimo, que fará parte dos fundamentos do reino da minha suprema vontade. O que quer dizer isso? Que é preciso, necessário que se faça conhecer tudo que se refere ao reino da divina vontade, que nada falte. E qualquer coisa, por mais pequena, qualquer coisa, dificuldade que ela encontre, é, às vezes, um meio mais fácil dessas verdades terem mais sentido e, né, entendimento. Porque através, às vezes, de uma dificuldade é que a pessoa entende outras coisas, entendeu? Então, pode ser uma pedra divina transformada em ouro puríssimo que fará parte dos fundamentos do reino da minha divina vontade. Aí ela fala assim, nossa, ele exalta tanto a felicidade do reino do Filho Supremo, né? Jesus faz isso, ela pensou. No entanto, ele mesmo, que era a mesma vontade divina, e minha mãe celestial, Nossa Senhora, que a possuía tanto, íntegra, não foram felizes na terra, né? Não teve o céu na terra na vida de Jesus e Maria, mas foram o que mais sofreram, na verdade, sofreram muito. E eu, que sou a filha primogênita da vontade divina, como ele diz, né? Já estou 43 anos confinada dentro de uma cama e só Jesus sabe o que eu sofro. É verdade que eu sou prisioneira feliz e não trocaria a minha feliz sorte, ainda que me oferecessem cetros e coroas, porque o que Jesus me deu me tornou mais que feliz. Mas aparentemente, aos olhos humanos, não veem esta felicidade. Portanto, parece que choca esta felicidade que o Senhor diz, se pensa em suas penas e naquelas da soberana rainha e esse meu estado estranho, última das criaturas. Mas enquanto pensava, o meu doce Jesus me surpreendeu e me disse: minha filha, há uma diferença muito grande entre quem deve formar um bem, um reino, e quem deve recebê-lo para somente gozar. Então eu vim à terra para espiar, para redimir as pessoas, para salvar os homens, e para fazer isso me tocavam então os sofrimentos das criaturas, tomá-las sobre mim, como se fossem minhas. E minha mãe divina, que devia ser a regente, né, rainha, não devia ser contrária de mim. É mais, as 5 gotas de sangue que ela me deu do seu coração puríssimo para formar minha pequena humanidade, saíram do seu coração crucificado, né, de dor. Para nós, as penas
para mim, Nossa Senhora, minha mãe, eram ofícios, eram trabalhos que vimos cumprir. Por isso, todas eram penas voluntárias. Não era uma imposição da minha frágil natureza, né, de fragilidade, de miséria, não era isso. Era um sofrimento que veio, que ele, né, provocou, porque era o trabalho dele, era o trabalho que ele veio realizar. Mas você deve saber que, apesar de tantas tristezas nossas que tínhamos para desempenhar nosso ofício, era inseparável de mim, de minha mãe, a suma felicidade. Alegrias que jamais terminavam e sempre novas. Paraíso contínuo. Para nós era mais fácil separar-nos das penas, porque não eram coisas da nossa natureza, né? Mas eram coisas somente de ofício, que nos separar do oceano das imensas felicidades e alegrias que eram produzidas em nós como coisas realmente nossas e intrínsecas da natureza da vontade divina que nós possuíamos. Assim como a natureza do sol é dar luz, a da água é tirar a sede, a do fogo esquentar e converter tudo em fogo, e se isto não fizessem, perderiam sua natureza, assim também é a natureza da minha vontade, que onde ela reina, faz surgir essa suma felicidade, essa alegria e o paraíso. A vontade de Deus e a infelicidade juntas não existem, e nem pode existir. Ou bem, não existe toda a sua plenitude, e por isso os rios da vontade humana ainda formam amarguras às pobres criaturas. Né? Então, quem está buscando a divina vontade, mas não está sentindo essa suma felicidade, dessa segurança, né, da vontade de Deus, de que vai acontecer o reino e de que tudo é bom com ele, de que ele só tem felicidade para doar para a gente, só amor para doar para a gente. Então, a pessoa que vive plenamente na divina vontade vive feliz porque ela não tem, ela vive dentro da fonte da graça, da fonte do amor de Deus. Ela sabe de onde está vindo só amor, amor e vê amor para todo lado. Ela tem uma visão divina que ela consegue ver a ação de Deus amando através até dos sofrimentos que envia, perdoando as pessoas e ao mesmo tempo enviando cruzes para as pessoas para poder essas cruzes embelezar as pessoas. E ela vai vendo as pessoas sofrendo e sabendo que essas pessoas estão sendo embelezadas, cuidadas por Deus. Então ela vive feliz sabendo como Deus cuida das pessoas, né? Eu vou para o hospital, vejo as pessoas sofrendo no hospital, mas eu sei o que Deus está fazendo na vida delas. Está embelezando elas, estão deixando, purificando elas dessa frágil natureza, dessas misérias, deixando elas puras para elas serem levadas ao céu, né? Para que elas possam ter méritos para poder, né, ofertar a Deus, para poder serem felizes plenamente no céu. Então, quando você tem esse conhecimento do Fiat Divino, você nunca se sente triste, porque você vê Deus em todo lugar, movendo-se tempo todo na vida das pessoas, ensinando essas pessoas a viverem, né, dentro de um ambiente onde ele quer só purificar e cuidar e embelezar através das cruzes e sofrimentos de cada dia. Então a pessoa tendo esse conhecimento do Fiat Divino, ela olha o mundo com outros olhos. Então é uma graça muito grande. Por isso que na Divina Vontade não existe infelicidade. Só vai surgir alguma infelicidade se a pessoa ainda tiver uma vontade humana, ela querer realizar alguma coisa, ou tiver alguma dúvida, ou algum medo, alguma incerteza das coisas de Deus, não tem uma disposição verdadeira para Deus ainda, né? Não deu toda a sua vontade humana. Por isso ela ainda sente alguma amargura, algum sofrimento, alguma ansiedade exagerada, né? Alguma dor que não precisava estar sofrendo. Mas depois que ela abandonar-se plenamente na vontade divina e perceber que os sofrimentos, as dificuldades é para poder fazer as coisas melhores, para ficarem cada vez mais cheia de valor para Deus, para que ele valorize mais o seu trabalho, né? Que quando você encontra dificuldades para fazer uma coisa, as dificuldades é o que embeleza o seu trabalho, é o que valoriza, é o que é o amor que você está doando para Deus naquele momento. Então, quando a pessoa entende que ela tem que sofrer, que sem o sofrimento não tem mérito algum que ela está fazendo e não tem o valor, a moeda, não, né? A moeda que nós temos para poder comprar as coisas com Deus, para ter valor, é o sofrimento. Então, sem cruz, sem sofrimento, não se conquista nada divino, nada, nada, não tem vida divina. Então, a pessoa, às vezes, por ela não entender isso, por ela ainda ter vontade humana, e a vontade humana não gosta de sofrer de jeito nenhum, então a pessoa ainda que está caminhando na divina vontade, mas ainda não entendeu tudo, ainda não deu sua vontade, ela se frustra, ela fica chateada, ela às vezes desanima, às vezes fica triste, chora, né, se amarga por causa de algum sofrimentozinho que aparece aqui e ali.
Aí alguém tem que chegar nessa pessoa e dizer: esse sofrimento que você está sofrendo é valioso, é maravilhoso, é reparatório, vai trazer para você muita luz, conhecimento, vai trazer para você caráter novo, um caráter novo de entendimento das coisas. Você, sem sofrer, você não se embeleza, meu amor. Você não tem valor nenhum para Deus. Deus não consegue receber nada das suas mãos se não tiver o sofrimento, se você não passar por dificuldades para fazer alguma coisa para Ele. Então, as coisas que você faz para Deus, se não tiver dificuldade, não tem amor, não tem amor. E sofrimento é o termômetro do amor a Deus. Quanto mais você sofre para fazer alguma coisa, mais amor Deus sente nele. E você não quer amar a Deus? Você não quer que Deus considere a sua vida, considere a sua existência para Ele? Para dar para Ele tudo que você não está aqui para isso, para ser para Deus? Então, como que você briga por causa da cruz? Por que você fica chateado? Então ainda tem vontade humana, porque a vontade humana é que não gosta de sofrer. A vontade humana não quer passar por nenhuma dificuldade, só quer ganhar, 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 ganhar. Venha a nós o vosso reino e não quer dar nada. Mas só que na divina vontade não existe essa coisa de você não dar nada. Você só vai receber se você der. Se você não der nada, você, quando chegar no céu, você vai falar: o que eu tô fazendo aqui? Eu não dei nada para você, só recebi. Mas que tristeza. Então não vai ser plenamente felicidade. Então, na divina vontade, a verdadeira felicidade é o doar, é você se estar disponível para dar. Essa é a fonte da felicidade da divina vontade. Deus, ele deu a divina vontade para nós, o dom da divina vontade para nós vivermos na divina vontade, no Filho Supremo, para podermos viver doando para Deus, para não sermos pessoas pobres, sem ter o que dar para nosso Deus, nosso Criador, para que nós satisfaçamos eles plenamente. Que graça tem você ter um Deus que é tão maravilhoso e perfeito, e você descobre que ele é isso, e você não tem nada para doar para ele. Não tem nada de bom que ele goste. Aí você entra na divina vontade. Na divina vontade, ele vai dar a vontade dele para você. E se você passar por ela, mesmo que ela tenha dificuldades e obstáculos, e faça essa vontade, aceita essa vontade, ele aceita aquilo como seu. Ele assume aquela vontade que, né, com que você está doando as suas coisas como sua. Né? A mesma vontade que move, ele está movendo você. Então, você está doando para ele e ele está sentindo uma glorificação incrível, uma satisfação que ele nunca sentiu de ninguém antes. Só sente do filho que vive na vontade divina. Porque essa pessoa aceita aquilo que Deus dá e ela retoma e dá para Deus de volta aquilo que é de Deus mesmo. Então, dar Deus a Deus. E Deus só se satisfaz com ele mesmo, ele não se satisfaz com coisas humanas. Se você der coisas humanas sem graça para Deus, não vale nada, ele não aceita. Ele não aceita, ele não gosta. É terrível para ele, é tudo sujo, né? Porque você tem interesses próprios, né? Quando você está doando uma coisa na vontade humana, você tem interesses próprios naquilo. Você quer ganhar alguma coisa com aquilo ali, para você pessoalmente. Né? Você tem um egoísmo que você quer um retorno para você quer que Deus dê uma glória para você, sabe, pessoal, assim, coloca o seu nome escrito bonito lá no céu. Então, quem tá ganhando é só você. Deus não gosta disso. Porque você só pensa em você, você tá dando, ofertando alguma coisa para Deus, você tá lá cantando na missa, cantando na igreja. E aquele dom que você tá ofertando para Deus foi ele que te deu para você dar para ele de volta de graça. Mas você não quer de graça, você tá lá e você quer que Deus anota, ó, hoje eu vim na missa, viu? Mérito, anota aí que eu vim na missa, porque quando eu chegar no céu eu quero, ó, uma tonelada de ouro por causa dessa missa que eu tava aqui. E o Senhor vai ter que me dar uma tonelada de ouro. Então a pessoa se valoriza demais. Ela está indo cantar na missa por ela mesma. Ela não está indo lá por amor a Deus. Deus não está recebendo nada dela. Nada dela. Só cobrança. Sabe? Ela está usando Deus, né? Sabe? Está usando de Deus. É a coisa mais triste que pode acontecer na vida de alguém. Então Deus não aceita esse tipo de oferta. Ele só aceita quando é do Filho da vontade divina. Porque o Filho da vontade divina entende que Deus ele quer puro, sem nenhuma vontade humana, sem nenhum interesse próprio da pessoa. Então a pessoa abre mãos, desaparece, some e ela faz por Deus, só por Deus, porque Deus quer. Ela vai lá na missa se Deus quiser, se Deus mandar ela ir. No dia que Deus não mandar, ela não vai. E ela dá, né? Para Deus, só para Deus. Ela não está preocupada com ela nem um minuto, nem por um segundo. É só Deus, Senhor, é para ti que eu estou aqui. Seja feita a tua vontade. E se acontece algum problema na igreja, se ela não consegue cantar, ela fica rouca, ela começa a engasgar, algum problema, ela fala: Senhor, eis-me aqui.
Eu vim e aconteceu esse problema, eu aceito e oferto todo o sofrimento que eu estou passando para ti. Espero que o Senhor receba como a minha oferta de amor para ti. Eu vim na missa, mas aconteceu um problema, não consegui cantar. Outra pessoa teve que cantar o salmo no meu lugar, outra pessoa tive que dar para outra pessoa. E eu acabei ficando humilhada sem poder cantar. Mas eu vim por amor a ti somente e oferto todo o sofrimento para ti. E Deus fica feliz da vida, porque ele sabe que você, né, não foi por causa que você quer parecer linda e bonita aos olhos dos outros, que você tá lá por ganhar alguma coisa da parte dele, para cobrar dele, para você ser alguma coisa aos olhos das pessoas, não. Você tá lá porque ele te pediu para você ir, porque ele te chamou, porque ele te convidou, né? Era o seu ofício, você já estava, né, desde quando começou a viver na vontade divina, você já era cantora na missa. Então você não procurou depois, não foi ele que depois teve que pedir para você convidar através de padre ou qualquer outra forma, e assim você entendeu que era a vontade divina te convidando e você foi. Não, na hora que você conheceu a vontade divina, você já cantava, então naturalmente você continuou indo. Mas aí Deus ele queria saber se você estava indo por amor a ele ou não. E muitas vezes permitiu contrariedades para poder lhe provar, né, para provar você, para você ver se você estava indo por ele ou não. E é só quando é por ele, quando é 100% por ele, aí a paz reina. Reina, porque se acontecer qualquer problema, você falou para ele: Senhor, eis-me aqui para fazer a sua vontade. Se o Senhor não quer que eu cante e permitiu que eu engasgasse e não consigo cantar, é a sua vontade. O outro canta no meu lugar. E assim eu venho aqui, as pessoas me vê, mas eu não vou poder subir no altar para cantar o salmo. Eu não vou poder fazer, Senhor. Mas eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. E a pessoa fica em paz, feliz. Feliz porque ela doou mesmo assim. Mesmo assim, não importa, né, que não cantou lá. Então, são situações que às vezes acontecem e que Deus quer saber o que tem realmente dentro de você. O que realmente tem? A minha vontade? Né? Você aceitou a minha vontade? Você amou a minha vontade que te deu esse problema? Ou você ficou chateada, magoada, frustrada, super chateada, triste porque não cantou bonito lá na frente? E não apareceu linda, maravilhosa para os outros como você tinha ensaiado, preparado? Então, o que tem dentro de você? E aí você vai, pouco a pouco, percebendo, né, que você conhecendo esses escritos, você vive plenamente essa vontade divina, doando plenamente a Deus essa vida com Ele, plenamente, sem nenhuma vontade humana, sem nenhum interesse próprio, sem nenhuma estima própria, sem nada de eu, reinando dentro de você, que é o que mais Jesus quer. Então, ele fala aqui, né? Onde a natureza, onde a divina vontade reina, faz surgir então a plena felicidade. A alegria, o paraíso, a vontade de Deus e a infelicidade juntas não existem. Nem pode existir. Então, acho que você entendeu, né? Eu expliquei aqui. Então, vamos passar para frente. Ele fala aqui, ou bem, não existe infelicidade, né? Por isso, os rios de vontade humana que formam as amarguras das pobres criaturas. Para nós, que a vontade humana não tinha nenhuma entrada, né, Jesus e Maria, a felicidade estava sempre em seu cúmulo, né, muito, transbordando. Os mares de alegrias eram inseparáveis de nós. Até quando eu estava na cruz e a minha mãe crucificada aos meus pés divino, a perfeita felicidade jamais se separou de nós, mesmo ali. E se isto pudesse acontecer, deveria ter saído da vontade divina e separar-me da vontade da natureza divina e agir só com a vontade de natureza humana. Por isso, nossas penas foram todas voluntárias, escolhidas por nós mesmos para o ofício que viemos cumprir. Não é fruto de natureza humana, de fragilidade ou de imposição da natureza degradada do homem. E, além disso, não lembra que também suas penas são penas de ofício? Penas voluntárias, né? Falando para Luísa. Porque quando eu te chamei, Luísa, ao estado de vítima, perguntei para você se você aceitava voluntariamente. E tu, com toda a vontade, aceitaste, pronunciaste o fiat, né? Ela deu o fiat da criatura, o fiat dela para sofrer como vítima. Passou o tempo, eu repeti o meu refrão, perguntei de novo se aceitavas viver na minha e com a minha vontade divina. E tu repetiste novamente o fiat, disseste o fiat da criatura novamente, que regendo-te a nova vida, te constituía agora filha sua, né, da vontade divina, para te dar o ofício e as penas que a ti convém, para o cumprimento do reino do fiat supremo através de você, minha filha. As penas então voluntárias têm tal poder ante a minha divindade, que tem a força, o império de abrir o seio do Pai Celestial, né? Porque ele se move plenamente ao sentir esses sofrimentos
né, que são dados a ele de graça, né? A pessoa não precisava sofrer, ela é inocente, ela não precisa sofrer, ela está dando naturalmente aquele sofrimento, né, voluntariamente, aceita passar por aquilo, por sofrimento voluntariamente. E desta abertura que forma em Deus faz transbordar os mares de graças dele, que forma o triunfo da majestade suprema e o triunfo também da criatura humana que possui este império de penas voluntárias. Então Deus aceita os seus sofrimentos maravilhosos que você entrega para ele para poder divulgar o livro do céu. Nós fazemos isso aqui no nosso canal, nós sofremos bastante coisas, né, para poder divulgar a divina vontade. Ele fica todo feliz, né? E há um triunfo da majestade dele, porque ele está recebendo de verdade amor puro, puro, puro de nós. E nós estamos realmente tendo um triunfo, né, de poder amar a nosso Deus e fazê-lo feliz. Ver o sorriso dele em direção, né, à felicidade que ele está recebendo dos nossos atos. Que possui este império de penas voluntárias. Por isso, tanto para o grande presságio da redenção, quanto para o grande prodígio do reino do meu Fiat, necessitavam-se penas voluntárias, penas do trabalho, do ofício, as quais deviam ser animadas por uma vontade divina, só porque Deus precisa e quer, né? Ele quer, na verdade, só porque ele quer para poder acontecer esse reino. Para divulgar o reino, a gente fica aqui fazendo muitas, muitas horas de áudio, né? Cansando a nossa voz, falando da divina vontade para 5, 7 pessoas, muitas vezes, não passa de 100 pessoas para ver os nossos vídeos, enquanto tem vídeos que estão a mais de 1 milhão. A moça, né, que foi do avião lá, ela já conseguiu 1 milhão de seguidores em um dia, por causa de uma confusão no avião. E nós não conseguimos né, nem 10 pessoas para valer mesmo, que estão sempre assistindo aqui, né, ou 30 pessoas, 50 pessoas estão sempre presentes aqui com a gente. Nem isso a gente consegue, pra vocês verem. É um sofrimento humano terrível aos olhos humanos. Mas a gente vive mesmo assim fazendo essa divulgação para Deus, porque a gente está fazendo o ato para Deus, não é para as pessoas, né? A gente está divulgando e mostrando para Deus que nós estamos fazendo esse trabalho. E ele tá vendo o nosso sacrifício, nosso amor, né? E aí tá tudo público. Quando Deus quiser, alguém vai ver. Quando ele mover as pessoas, quando tiver o tempo de mover as pessoas para ver isso, vai acontecer. Tem um tempo certo. Né? As verdades estão encontrando pouco a pouco o seu caminho. Mas as pessoas ainda não têm conhecimento, não têm interesse, não sabem de verdade o que é. Ninguém conhecido, famoso, moveu-se para falar aqui no Brasil sobre esses escritos, por isso, né, pouco a pouco que vai se alcançando. Então, por isso, tanto para o grande presságio da redenção, quanto para o grande prodígio do reino do meu Fiat, necessitavam-se penas voluntárias, penas de ofício, as quais deviam ser animadas por uma vontade divina, que, imperando sobre Deus, sobre as criaturas, deviam dar o grande bem que seu ofício encerrava. Por isso, minha felicidade, exaltada do reino do Fiat divino, não choca, como você disse, né? Não choca. A felicidade não choca as pessoas. Só porque eu era a mesma vontade divina e sofri, e só porque te tive tanto tempo no leito, quem deve formar um bem, um reino, convém que faça uma coisa que sofra, que prepare as coisas necessárias, que é o que a gente também está fazendo, tá? Nós também somos assim, como a Luísa, e que vença a Deus para fazê-lo dar. Então a gente está trabalhando para Deus, para fazê-lo dar para a multidão que ainda não conhece. Então nós trabalhamos diretamente para Deus. Por isso que a gente não se importa que tenha poucas pessoas aqui ouvindo ao vivo, tá? A gente não se importa porque a gente trabalha diretamente para Deus, para fazer Deus se mover, para dar mais, né, para poder mover a igreja, para trazer esses conhecimentos publicamente, para fazer com que alguém famoso se interesse ou a igreja se interesse a trazer. Então a gente ainda está no processo de mover Deus a fazer o processo da beatificação de Luísa Picarreta ser agilizado e trazer logo esse conhecimento sobre ela na terra inteira, né? Porque quando ela for beatificada, canonizada, nossa, aí que é universal, o mundo inteiro vai saber da Luísa Picarreta. Ela ainda nem beatificada é. Quando ela for beatificada, vai ser conhecida somente na Itália, né? Só na região dela. Depois que ela for canonizada, vai ser universalmente. A igreja inteira vai tê-la, né, como santa. Então vai demorar um pouco, mas a gente está trabalhando para mover Deus a fazer, Ele dar isso para a gente, que é Ele quem vai trazer esse bem para a terra. Então ainda está tá no caminho.
a gente está andando e nós somos parte desse caminho. Se não tiver a gente fazendo isso, não tem como a gente ter esperança. Mas como nós estamos trabalhando, nós temos esperança, né? Quem deve recebê-lo é conveniente que faça outra coisa, ou seja, recebê-lo, apreciar esses conhecimentos, agradecidos por esse conhecimento, né, por quem lutou, sofreu, e tendo vencido, dá a eles suas conquistas para torná-los felizes. Portanto, o reino da minha divina vontade no meio das criaturas levará o eco da felicidade do céu, porque uma será a vontade que deve reinar e dominar um e o outro. E assim como a minha humanidade foi formada pelo sangue puríssimo do coração crucificado da soberana rainha, e a redenção foi formada pela minha contínua crucificação, e sobre o Calvário pus o selo da cruz ao reino dos redimidos, assim o reino do Filho Supremo sairá de um coração crucificado, do qual a minha vontade, crucificando a tua, para sair o seu reino e a felicidade aos filhos do seu reino. Por isso, desde que te chamei ao estado de vítima, te falei sempre de crucificação, e você acreditava que era a crucificação das mãos e dos pés, e eu fazia-te correr nesta crucificação, mas não era esta. Não teria bastado para fazer sair o meu reino. Então, para sair o reino da divina vontade, não é qualquer sofrimento, tem que ser o sofrimento, né? Se necessitava a crucificação inteira e contínua da minha vontade em todo o teu ser. Então, a vontade divina foi crucificada inteira no ser da Luísa. Então, um mistério infinito que aconteceu na vida dela. E era isso exatamente que eu queria dizer-te, que a sua vontade sofresse a contínua crucificação da minha para fazer sair o reino do Fiat Supremo. Imagina, gente, que grande. Para nós também é a mesma coisa. Para acontecer, né, que o reino venha para a terra, precisa ter pessoas que apreciem os conhecimentos, que amem o livro do céu com toda a sua vida, que deem tudo o que tem para poder fazer esses conhecimentos serem conhecidos e entendidos. Então, nós somos parte desse processo, né? Nós somos parte desse processo de fazer Deus dar esse reino. Então, tem o livro do céu, mas precisa ter pessoas que amem o livro do céu, que deem suas vidas para divulgar esses escritos, que deem suas vidas para pensar só neles. Entendeu? Se não tiver essas pessoas que agradecem, que tomem, que apreciam, que recebem o reino da divina vontade e que entendam que a Luísa sofreu, quem não valorizar a Luísa, quem não valorizar Jesus e Nossa Senhora, os sofrimentos deles, a vida deles, o sim deles, o fiat deles, entender sobre o fiat. Se não tiver a gente aqui no Kairos, fazendo esse Kairos, fazendo congresso, estudando diariamente, se não tiver a gente, o reino não vem. Depende da criatura. Deus só move as coisas deles, da vontade divina, se tiver a criatura. Se não tiver a vontade humana incluída na conta, se não tiver a fusão de uma vontade humana, não acontece o reino da divina vontade. E nós somos um milagre de Deus. Nós somos o triunfo nesta terra. No Brasil, nós somos pessoas plenamente amantes da vontade divina e somos plenamente dedicados. O fiat divino já está acontecendo em nossas almas e fazendo milagres e prodígios estupendos em nós. E nós estamos dando o nosso fiat também com todo o nosso do coração e toda a nossa devoção a Deus, né? Toda a nossa entrega a Ele. Está dando tudo certo, tudo está cooperando para a maior glória de Deus e para que não tenhamos nenhuma dúvida de que este reino do Fiat Supremo está acontecendo e que o poder do Fiat está criando em nós essas disposições cada vez maiores e maiores e maiores para que a divina vontade traga essa felicidade suprema, perfeita para cada vida dessas pessoas que estão se dedicando. E eu creio de todo o meu coração que você que veio conhecer esse Kairos, né, que veio ouvir essas palestras, que veio ouvir esse momento que a gente está vivendo aqui, você vai ser tocado por Deus e você vai amar também como nós o Fiat Supremo e não vai mais viver sem a vontade divina. Que você vai querer, né, verdadeiramente entender que a sua vida não existe sem ser para a vontade de Deus. Que não tem outra coisa do que voltar à ordem primordial da criação. Que a coisa mais importante que o Filho Supremo de Deus quer, o seu plano quer acontecer através de nós, é esse, de que nós voltemos à ordem primordial e amamos Deus como Ele merece e demos Deus a Deus em todos os nossos atos, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma oposição da nossa parte, só entrega, entrega, entrega. E nenhuma violência, sem nenhuma violência, essa palavra que ele traz, não traz nenhuma violência, não traz medo, nenhum alarme, né, nenhuma ameaça, ele só traz paz, traz felicidade do céu para nós, traz o céu na terra.
E é esse bem que nós mais queremos que você conheça e possa apreciar plenamente como nós estamos apreciando aqui. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter estado conosco neste Kairos. Muito obrigado. Amém? Deus abençoe você. Estivemos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Eu confio em vós. Deus abençoe e até mais.